E agora vamos falar sobre política. Depois de uma eleição em que partidos de centro foram vitoriosos e com escassas vitórias de candidatos para quem declarou apoio, o presidente Jair Bolsonaro vem intensificando conversas com líderes partidários a fim de encontrar uma legenda para se lançar à reeleição. Bolsonaro tem sido aconselhado a dialogar com partidos já estruturados e com recursos, inclusive do Centrão, para escolher a nova casa. Porém, deputados da ala ideológica insistem para que ele volte ao PSL. Para falar do assunto, estamos em contato com o deputado Vitor Hugo, do PSL, e também com o jornalista do Sistema Sagres de Comunicação, Rubens Salomão. Boa tarde, deputado Vitor Hugo, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Rubens. Um prazer estar aqui na Rádio Sagres, aqui no programa Tom Maior. Pela primeira vez aqui com a gente, né, deputado? Não tinha sido convidado ainda, agora sendo convidado estarei mais presente. Bom recebê-lo. Rubens Salomão, excelente tarde para você. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Tom Maior. Boa tarde, Letícia. Ótima tarde ao deputado Vitor Hugo, a quem nos acompanha aqui em áudio e vídeo, na internet, na TV, no rádio, aqui nesse espaço do Tom Maior, né? Mas já cansamos de conversar, tô brincando, não cansamos ainda de conversar com o deputado Vitor Hugo na rádio, né? Cedinho, várias oportunidades ali pela manhã. Ô, deputado, deixa eu começar com essa informação mesmo, né? Que a Letícia trouxe, é uma reportagem do jornal O Globo, divulgada hoje, com repórteres lá em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, dizendo que depois dessa eleição de 2020, o presidente já estaria, então, sendo aconselhado a mesmo se filiar a outro partido. É isso mesmo? O presidente já está observando para que partido ele vai se filiar? Qual que é a situação? A gente lembra que ainda há a tentativa de buscar as assinaturas, mas o prazo parece ser pequeno, né, deputado? Para a criação do partido Aliança pelo Brasil. Bom, Rubens, prazer estar falando com você de novo aqui, né? Sempre uma grande satisfação, você é um grande jornalista goiano, com grandes análises e com grande capacidade aí de busca de informações. Bom, em primeiro lugar, dizer que realmente nós estamos buscando um abrigo para o presidente lá para 2022. A nossa principal linha de ação, e pelo menos na minha visão, a principal e a melhor linha de ação é a criação da Aliança pelo Brasil. Nós já estruturamos em Goiás mais de 40, já deve estar próximo de 50 postos de coleta de fichas de apoiamento em quase 30 cidades. Só no último final de semana, no penúltimo final de semana, nós recolhemos quase 3 mil fichas. Já temos certamente mais de 7 mil fichas tramitando aí em Goiás. Então, temos aí uma grande esperança de que a aliança vai ficar pronta até mais ou menos março, abril, que é o período que o presidente deu aí como limite para ele tomar uma decisão com relação à filiação partidária para a eleição em 2022. Essa informação que saiu hoje na imprensa, eu li hoje de manhã e vi agora replicada pela Letícia, de que deputados da ala ideológica estariam aconselhando o presidente a voltar para o PSL, ela não é totalmente precisa, porque não são todos os deputados da ala ideológica, né, ou seja, mais próximos do presidente, que defendem a direita conservadora, né, aquele mote do nosso presidente, Deus, pátria, família, propriedade, e eu me encontro nesse grupo e eu não defendo a volta para o PSL, pelo contrário, eu acho que a principal linha de ação é a Aliança pelo Brasil e que nós temos, sim, aí se a Aliança pelo Brasil não se concretizar, diversos outros partidos que já sinalizaram para o presidente para que ele possa fazer uma escolha viável. O PSL, embora tenha crescido muito com a força política do presidente, se mostrou ao longo do tempo com alguns problemas que merecem ser vencidos antes de qualquer possibilidade de reaproximação. Então, para mim, não é a principal linha de ação. A principal linha de ação é realmente a aliança. Muitos partidos têm feito convites ao presidente, se aproximado. Tem a impressão de que ele não vai se manifestar sobre isso enquanto não houver eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, inclusive porque isso pode gerar alguma instabilidade em relação à eleição para presidente, que é talvez agora o principal fato político que nós teremos aí
nos próximos meses, né? Que se nós não tivermos o presidente da Câmara alinhado com aquilo que nós acreditamos que é melhor para o país, isso vai dificultar muito a atuação do governo nos 2 últimos anos, que são momentos cruciais aí, inclusive para pretendida e por nós ansiada reeleição do presidente. Bom, e essa avaliação, como é que fica depois dessa eleição de 2020? O presidente não entrou de cabeça, né, não apoiou vários candidatos, poucas declarações do presidente, e houve derrotas de candidatos em grandes pontos aí de candidatos mais alinhados, né, ao presidente. Como é que fica essa análise a partir da eleição de 2020 para a base do presidente? Bom, primeiro é preciso dizer, Rubens, que a esquerda sofreu um duro golpe. Se nós formos ver quantas prefeituras o PT, o PSB, o PDT perderam, né? Eles perderam muitas prefeituras. Até o próprio PSDB, que ganhou em São Paulo, no cômputo geral, ele perdeu muitas prefeituras aí pelo Brasil. Ele, na verdade, sofreu, na minha visão, um derretimento, né? Ele concentrou muito ali no estado de São Paulo, e que é um dos estados mais populosos do país, mas em termos de capilaridade nacional, talvez seja por isso até que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tenha feito essa crítica aí, ou essa advertência ao Dória, de que se caso ele pretenda ter uma expectativa nacional daqui a 2 anos, que ele tem que se nacionalizar. Na verdade, o PSDB teria que se nacionalizar para isso, né? O DEM aumentou, mas eu acho o seguinte, que não sei se está tendo um retorno, estamos ouvindo bem aí, tranquilamente? Está tendo uma realimentação do áudio, mas estamos conseguindo ouvir ainda o que o senhor diz. Pode continuar, deputado. Tá certo. Eu acho que o golpe na esquerda foi muito duro, e o principal para nós, da ala bolsonarista, né, nós que somos de direita, conservadores, é que a esquerda perca a influência o máximo possível, e quanto mais, melhor, né? Quanto menos influente a esquerda for, melhor para nós, melhor para o nosso país. E os partidos de centro, em geral, conquistaram uma grande quantidade de cadeiras, vê aí o PP, o PSD, o MDB já não foi tão bem, acho que perdeu cadeiras, né? E o que tem mais prefeitos, mas diminuiu muito, porque tem 700 e tantas, mas tinha mais de 1.000 antes, né? Então, exatamente. O maior, mas é o maior com menos prefeitos. Com menos prefeitos. Então, eu acho assim, é um alerta para que a gente repense, trace estratégias, né, para 2022, mas o enfraquecimento da esquerda, para nós, tem que ser comemorado, embora nós não devamos levar isso como uma vitória definitiva. Nós temos ainda muito a fazer, temos muito... Eu vejo também o movimento do DEM, do PSDB, de querer se caracterizar como centro democrático e moderado, né, em contraposição, às vezes até querendo associar a imagem do presidente Bolsonaro, por mais incrível e até difícil, ridículo até, por parte da esquerda e desse grupo de partidos, de querer aproximar as imagens de Lula e Bolsonaro como sendo extremistas e tal, e nesse sentido, né, o centro, então, seria a grande solução para o país. Eu acho que essa tese ela não vai colar. É lógico que nós, da direita, temos que fazer reavaliações constantes, porque cada combate é um combate. 2018 teve uma configuração e 2022 vai ter outra, certamente, diante de tudo que a gente está vendo. Mas o senhor fala da redução da esquerda, isso é fato, e desde 2012, né, 16 foi uma queda muito grande, agora em 20 de novo. E a esquerda, até os líderes até pensavam diferente. Mas essa eleição de 2020 é o que o senhor falou, os partidos de centro foram os que cresceram. Os de direita também não conseguiram crescer, pelo contrário. Parece que a esquerda, tanto a direita e essa, não sei se pode ser a influência da pandemia, enfim, o eleitor buscando uma segurança, né? Partido que ele já conhece, muitas vezes o centro é aqueles nomes assim dos políticos mais profissionais, que estão há muito tempo disputando, então talvez o eleitor já os conheça e não arriscou tanto. Mas o que a gente tenta, o que eu pelo menos percebo, deputado, é que a esquerda pelo menos está organizada, ela pode estar meio descentralizada, mas ela está mais organizada. O centro sempre foi organizado, eu acabei de usar essa expressão do político profissional, esse é o centro, mas a direita parece que está desorganizada, o presidente nem partido tem, acabou não tendo nenhuma coordenação de trabalho da direita nessa eleição municipal. A coisa ficou meio solta para cada município, para cada partido, se alinha ou não ao presidente, não está muito desorganizado,
já pensando para a próxima eleição de 22? O presidente tomou uma decisão, Rubens, lá atrás, quando a aliança ainda havia uma possibilidade de sair antes das eleições, de não envolver a Aliança pelo Brasil nas eleições municipais. Ainda que ela tivesse sido criada, o presidente não envolveria a aliança, né? Ele foi eleito também lá em 2018 sem uma base, não havia uma base partidária, né? Ele rompeu todos os demais partidos que apoiavam outros candidatos. E nós temos que levar em consideração também que a realidade municipal não é tão simples assim de você extrapolar para o nível nacional. Não é? Você vê, o Dória foi apoiado pelo Alckmin lá para a prefeitura lá em 2016 de São Paulo. O Dória venceu no primeiro turno, né? Todo mundo imaginou que isso fosse uma demonstração de força do PSDB, demonstração de forças do Alckmin, e depois, na sequência, o Alckmin teve um resultado muito inexpressivo na eleição presidencial 2 anos depois. Então, isso não é algo matemático tão direto. No nível local, as pessoas estão muito preocupadas com as questões locais, estão preocupadas com como é que vai ser o plano diretor da minha cidade, né? Os vereadores se vão saber cuidar efetivamente ali das questões de interesse local. Então, isso, o prefeito, né, se vai saber administrar os problemas da cidade, asfaltamento, saneamento básico, a creche que tem que ser criada, a unidade básica de saúde que tem que ser melhorada, o hospital. Então, eles estão muito preocupados com as questões paroquiais, assim, locais, diferente das eleições gerais, que são os grandes temas nacionais sendo discutidos, né? Então, assim, é difícil você fazer essa extrapolação. E é lógico que a direita tem que se organizar cada vez mais. O fato do presidente não ter um partido dificulta isso, e é por isso que eu também acho que você acreditar o presidente qualquer tipo de derrota não é justo, porque ele não se envolveu diretamente. Ele gravou 4 lives de 3 horas, não subiu em palanque de ninguém, não viajou pelo país fazendo campanha, né? Não houve uma mobilização direta do presidente. Ele praticamente prestigiou aquelas pessoas mais próximas dele, que levaram candidatos, que apontaram pessoas que eram pessoas que levavam a bandeira do presidente em momentos anteriores, ou que tinham perspectivas de conduzir em momentos seguintes. A gente teve em Goiás uma grande vitória em Anápolis, né? Eu fiz essa ponte do Roberto Naves com o presidente Bolsonaro em diversos momentos, já vinha fazendo essa ponte do Roberto com os ministérios para solução de problemas para Anápolis, e durante a campanha resolvi, então, depois que houve, particularmente depois que houve ali a caracterização do Roberto contra o PT, a gente envolveu o presidente da República pedindo voto efetivamente, e a gente viu que deu certo, né? Houve, o Gomide estava inicialmente na campanha, no primeiro turno, numa tendência de subida, e o Roberto e os demais candidatos bem abaixo, e isso depois do envolvimento do presidente no primeiro turno e depois no segundo turno foi uma virada grande, né? E nós conseguimos aí manter Anápolis, que é uma cidade importantíssima, fora aí da influência do PT, que seria muito ruim na nossa perspectiva para Goiás. Deputado Vitor Hugo, ex-líder do presidente Bolsonaro na Câmara Federal. Deputado, conta pra gente quais são os partidos que estão no radar, assim, mais próximo para ser esse abrigo do presidente, caso o Aliança pelo Brasil não seja criado lá até março, que foi o mês lá, o prazo que ele deu. Revela pra gente quais são os partidos mais próximos e, se na visão do senhor não o PSL, quais partidos? Rubens, para ser muito sincero e honesto, eu não sei nada para além daquilo que está na imprensa. Assim, eu vejo alguém falar em PP, PTB, tem os republicanos por causa dos filhos, né, que migraram para lá. É o que eu sei, é o que está sendo dito na imprensa, né? Já falou também de patriotas. O presidente está tomando as rédeas desse processo diretamente e tem feito isso com muito cuidado, com muito sigilo. Eu mesmo não tenho acesso, e mesmo que tivesse, certamente eu não poderia falar aqui, mas eu não tenho de verdade. O senhor provavelmente não falaria e eu provavelmente perguntaria, como perguntei, não vou continuar perguntando. Tá certo. Deputado, pelo cenário aí, o senhor está no gabinete em Brasília? Estou aqui em Brasília, no gabinete. E o que é que vai ser votado aí nesse dezembro, hein? Vai ser um dezembro corrido, com muitas votações, ou não? Normalmente, quando o prazo é curto, a Câmara acaba não votando muita coisa. Vota o orçamento, que é mais necessário, e vamos
a gente se encontra em 2021. O que deve ser votado aí? Eu sei que eu não estou mais perguntando para o líder da base do presidente, mas a senhora continua na prática, eu sei, sabendo das pautas, enfim, do que está sendo mais prioritário para o governo e para os deputados. O que deve ser votado? Bom, nós temos uma obrigação de votar o orçamento, né? Eu torço e espero que a gente consiga chegar num acordo para aprovar o orçamento, porque a gente não pode começar o ano que vem sem saber, né, quanto gastar, em que áreas, inclusive para poder aprovar as emendas parlamentares, individuais, de bancada, né? Mas nós temos outros temas importantes também, como, por exemplo, a BR do Mar, né, que é a questão da cabotagem, autonomia do Banco Central. Não acho que vai dar tempo para a gente aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, as PECs que estão lá no Senado, né, o PEC emergencial, a revisão do Pacto Federativo, e também a PEC dos fundos. Acho que as eleições, a Covid e esse impasse que nós estamos vivendo em torno das eleições para a presidência da Câmara, tudo isso vai tornar cada vez mais difícil qualquer tipo de votação mais complexa. Temos ainda várias medidas provisórias, né, que têm prazo e que são relevantes e urgentes para serem aprovadas. Então, acho que é bem difícil. No que diz respeito à presidência da Câmara, que é algo que está ficando cada vez mais latente diante da aproximação, né, de nós realizarmos essa votação lá em fevereiro, eu apresentei 2 projetos de resolução para modificar o regimento interno da Câmara. Um para tornar a votação aberta, hoje a votação é secreta. Então, na minha opinião, o eleitor tem o direito de saber em quem o seu candidato o seu deputado vai votar, inclusive para que ele possa influenciar o voto, para que ele possa fazer. E se isso for aprovado, muda completamente o jogo político aqui na Câmara dos Deputados. E também apresentei um projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara para proibir a participação como candidatos para ocupar postos na mesa, né? Isso inclui a presidência, de réus por crimes contra a administração pública. Então, é importante isso. Agora, eu acho que a possibilidade do Rodrigo Maia pautar essas resoluções é muito pequena, porque certamente isso dificulta a sua reeleição. Acho também que o Supremo não deveria transferir essa responsabilidade para a Câmara dos Deputados, alegando que é uma questão interna corporis, né, a questão da reeleição, já que a Constituição da República fala expressamente que é proibida a reeleição, no caso como o nosso agora, no meio da legislatura. Então, isso aí não cabe interpretação, é a Constituição que diz de maneira clara e expressa, né, da proibição dessa reeleição, e uma eventual reeleição do Rodrigo Maia faria muito mal ao Brasil, não só pelas posturas e pelas contraposições que ele fez ao nosso governo, mas também porque atacaria aí algo que é importantíssimo para o Brasil e para a democracia, que é a alternância de poder. Então, independente de eu ter divergências ou não com ele, ainda que fosse alguém alinhado com o governo, é importante que a Constituição seja cumprida para que haja alternância de poder e para que a gente também contribua para que a visão que a população tem da Câmara dos Deputados melhore. Não é possível que a Câmara dos Deputados, cujos votos dos deputados todos somados, né, ultrapassam aí, a totalidade do que pensa o Brasil, né? É o órgão que tem maior legitimidade da República, o Congresso Nacional, e nós sejamos aí completamente mal vistos pela sociedade, e isso passa, tenho certeza absoluta, também pelos presidentes da Câmara, muitos que acabaram deixando a Câmara e foram ser presos, né, acusados de delações premiadas, e a gente gostaria de ver um novo presidente da Câmara que fosse alguém de direita, conservador, e que vai levar as pautas importantes para o nosso país para dentro do plenário da Câmara. Deputado, para finalizar, sei que o senhor tem agenda, enfim, nossa agenda também aqui, mas tem uma questão muito importante para Goiás, porque dia 31 de dezembro se encerra a última liminar que impede o governo de pagar serviços da dívida, enfim, e um valor muito considerável que está dando alguma viabilidade ainda para o governo aqui do governador Ronaldo Caiado. Ele sempre está de olho nisso, e aí tem uma pauta no Congresso que poderia facilitar, né, a vida do Estado, de outros estados também, em relação ao governo federal, um plano de equilíbrio fiscal, enfim. Isso vai sair? Será que isso vai ser votado até antes do fim dessa liminar? Que Goiás está conseguindo renovar a liminar no STF desde o início do ano. Não há garantias que vai conseguir também passar mais um ano por meio de liminares lá no STF, deputado.
Bom, essa é uma pauta importante, como você falou, para vários estados. Existe sim uma articulação, uma pressão dos deputados desses estados, inclusive do nosso estado de Goiás, para que a gente consiga resolver essa questão. Eu tenho visto também o esforço do governador de resolver. O que nós temos feito para amenizar é trazer recursos para Goiás, né? Eu mesmo, não só por meio de emendas de bancada, também emendas individuais, mas também de recursos de programação, indo aos ministérios, sensibilizando os ministros com as pautas mais importantes. Eu consegui, por exemplo, viabilizar para o Hospital de Águas Lindas de Goiás 20 milhões de reais, foi publicado essa semana, para a aquisição de equipamentos hospitalares. O Hospital Hugo 9, lá de Águas Lindas, aqui no entorno de Brasília, que nunca foi inaugurado, tem tentado, a construção começou lá em 2004, e foi uma conquista nossa, aí, junto com o Ismael, que é o secretário de Saúde, lá no Ministério da Saúde, conseguimos aprovar a portaria por parte do ministro e vamos conseguir. Temos conseguido também recursos através do Ministério da Educação. Por exemplo, estive lá hoje no FNDE para garantir o empenho de 18 milhões de reais para os 61 colégios militares goianos. É um projeto de sucesso em Goiás, 22 anos, né? Desde 98, 61 colégios, 67 mil crianças e adolescentes sendo atendidas. Então, assim, eu tenho feito a minha parte de buscar recursos federais, são mais de 135 milhões de reais indicados ou articulados, e nós estamos trabalhando para terminar esse ano com o máximo possível desses recursos empenhados para poder, muitos já foram pagos, né, empenhados para poder esses recursos se reverterem na ponta da linha com benefício. É isso, deputado. Obrigado aqui pela entrevista. Um ótimo trabalho aí para o senhor. A gente vai retomar, porque temos mais assuntos a tratar, mas nessa entrevista era isso. Obrigado. Um abraço. Tá bom, muito obrigado, Rubens e Letícia. Um grande abraço a todos aí da Rádio Sagres. Valeu.